a parada é a seguinte: as maiores decepções do futebol brasileiro em 2025. Quais foram aquelas contratações que o pessoal tinha uma expectativa que, opa, isso aqui vai ser legal, sabe, Gabigol, e deu completamente errado? Vamos ver aqui, canal do MVP, um mano que a gente já viu há muito tempo atrás. Vamos ver aqui de novo, vamos relembrar os Gabigols por aí. De 2025 chegou ao final e nesse vídeo eu vou falar dos grandes destaques, porém negativos da competição. Aqueles caras que todo Ele é o maior exemplo, né? Não tem nem como. Nossa, Deus do céu. mundo estavam esperando Que custo-benefício horroroso. que fossem destruir, decidir grandes jogos e campeonatos, mas que no final não jogaram Outro bom nome também. absolutamente nada. Então se você gosta desse tipo de vídeo e também de conteúdo, fica aí porque eu garanto que você vai gostar. Muito prazer, o meu nome é João Victor, esse daqui é o canal do MVP e eu espero que vocês gostem. Rafael Borré desembarcou em Porto Alegre cercado Borré desafio você dominar uma bola. Os caras fizeram até de música. grandes expectativas. O Internacional não apenas trouxe um atacante com currículo europeu, mas fez dele uma das contratações mais caras da história do clube, investindo cerca de 33 milhões de reais para garantir um Ah, tá. Porra, de reais, né? Tá, show de bola. Fiquei com medo dele falar euro. Porque aí seria um valor bizarro, né? Tipo, mais caro que o Samuel Lino, mas tá bom, menos mal. nome que deveria ser a solução definitiva para a falta de gols. A ideia era muito clara, o Borré seria o líder ofensivo, o cara capaz de transformar partidas complicadas em vitórias, alguém que carregaria o ataque colorado. A expectativa era essa. A realidade, vamos ver se eu acho a musiquinha no YouTube. Será que alguém postou? Vamos ver. Borré desafio você dominar uma bola. Rafael Borré, eu te desafio a fazer um gol. Borré, eu te desafio a não chutar pra fora. Borré, eu te desafio a dominar uma bola. 30 milhões, tá? Borré, eu te desafio a dar o cu pro Valência. Calma, não sabia que isso aqui vinha. Calma. Rafa Santos, eu duvido você acertar o travessão. Eu te desafio a virar fanboy por um dia. La Máquina, eu te desafio a mamar o Aguirre. Eu te Enfim, essa era a música que eu me referia. Grande música. Grande música. Vambora. Colorado e devolveria ao torcedor a esperança de ver o time brigando na parte de cima da tabela. No entanto, o Brasileirão de 2025 mostrou um cenário completamente diferente. Em campo, o Borré nunca conseguiu se firmar como grande referência. Pensar que o Internacional tinha Ener Valencia e Borré no ataque. Então, tinha muito nome, né? Futebol nem tanto, mas nome sim. Foram 30 jogos, apenas 5 gols e 2 assistências. Números que não justificam o status de estrela e nem o valor pago pela sua contratação. Mais do que estatísticas negativas, o problema de fato foi a falta Caraca, que cabeceio de esse aqui. impacto real dentro de campo. Em algumas partidas, o Borré parecia fora do ritmo da equipe e em momentos decisivos ele não Ah, o cara tirou o gol aqui. Quando o zagueiro faz isso, o pessoal aplaude. O atacante não pode, eu não entendo. apareceu. Ele teve uma dificuldade clara em se adaptar ao estilo de jogo aqui do futebol brasileiro. O torcedor esperava dele um jogador decisivo e com grande presença em jogos importantes, mas viu um atacante que muitas vezes parecia invisível dentro de campo. A decepção não se resume apenas ao baixo rendimento individual. O fracasso do Borré simboliza a própria fragilidade de um projeto colorado em 2025 que deixou a desejar. No final de tudo, o Borré custou muito dinheiro e entregou pouquíssimo dentro de campo, sendo um dos piores e principais responsáveis pelo quase rebaixamento do Internacional. Então, por todos esses motivos, eu decidi colocar ele aqui nessa Justo, justo. Se o cara chegou ao ponto de ter música zoando, é decepção. Justo. lista. Apesar de nem estar mais no Internacional, outro jogador que Ah, esse aqui deu uma Libertadores pro Fluminense, decepcionou muito os colorados foi o Ener Valencia. Quando o atacante equatoriano chegou lá em 2023, Assim, de certa forma, ele não tá muito longe do que fez o Andrés Pereira pro Palmeiras não, tá ligado? a ideia era trazer um grande nome com muita bagagem europeia, uma liderança ofensiva e muitos gols decisivos. O Valencia, de fato, vinha de boas temporadas no Fenerbahçe e carregava o status de maior artilheiro da seleção equatoriana, o que Eu só lembro dele fazendo o primeiro gol da Copa de 22. Naquele jogo horroroso, mas tudo bem. aumentou ainda mais a expectativa de que ele seria o homem capaz de resolver os jogos mais complicados e dar ao Internacional a força ofensiva que faltava.
A diretoria e a torcida enxergavam nele não apenas um reforço, mas de fato um grande protagonista. Alguém que deveria assumir o papel de referência no ataque do time. Eu já comentei, mas um tempo atrás eu peguei pra ver de novo o jogo lá do Fluminense e Inter e tal, porque tem essa máxima aí de que o Valência meio que cagou no Internacional aquele dia, e eu tipo assim, cara, deixa eu rever pra ver se é isso tudo mesmo. Pô, era pior do que eu pensei. Tipo assim, ele perdeu uns gols inacreditáveis, tá ligado? Aquele tipo de coisa que se um zagueiro perde, você fala, ainda tá errado. Porque mesmo sendo zagueiro, você ainda tem uma responsabilidade de saber o básico. Sendo atacante, aí é inaceitável. No entanto, o Brasileirão de 2025 expôs uma realidade bem diferente. O Ener Valencia disputou apenas 14 partidas na competição antes de ir embora, marcando um mísero gol e não dando nenhuma assistência. Para um jogador... Tá bom, mais que isso é ganância, tá bom. Um gol tá bom. Que chegou com a missão de ser o grande cara decisivo, esses números são irrelevantes. O problema também foi a falta de impacto dentro de campo. Ele raramente conseguiu se impor contra as defesas adversárias. Parecia desconectado e não oferecia a presença ofensiva que de fato se era esperado. Em momentos cruciais, quando o Inter precisava de alguém para chamar a responsabilidade, o Valência simplesmente não apareceu. O pior é que ele apareceu. A bola chegou nele. Eu acho que não tem momento mais importante do que aquele com o Fluminense. A bola chegou nele. Ele apareceu. O problema é o que ele fez depois que ele apareceu. Se ele não tivesse aparecido, seria melhor, tá ligado? A ausência de protagonismo foi sentida de uma forma intensa pela torcida. O investimento em um jogador de renome internacional, com um currículo sólido e experiência em grandes competições, não se traduziu em resultados. A cada rodada, crescia a sensação que o clube havia apostado em um nome que não conseguia entregar absolutamente nada dentro de campo. O contraste entre expectativa e realidade foi tão grande que o Ener Valencia começou a ser um dos mais criticados e até pediu para deixar a equipe lá na metade agora de 2025. Um cara que chegou com muitas expectativas e, assim como o Borré, era visto como um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, simplesmente não entregou absolutamente nada em 2024 e agora em 2025 pior ainda. Então eu acho muito justo eu colocar o Valencia nessa lista, até porque eu achava ele um grande atacante no Fenerbahçe, mas aqui no futebol brasileiro, principalmente nesse ano, ele não jogou absolutamente nada. Estou de acordo. Quando o Nossa, esse aqui também desandou muito. Soteldo foi contratado pelo Fluminense por incríveis 30 milhões de reais. Nossa! A torcida esperava muito mais do que apenas um jogador comum, conhecido pela velocidade, drible curto e grande capacidade. Eu lembro que, acho que foi a torcida do Fluminense mesmo, teve um post lá no Twitter, tá ligado? O pessoal do Fluminense falando, vocês, os rivais do Rio, estão rindo da gente comprar o Soteldo, mas olha o ponta de vocês. Aí, tipo, era um ponta do Flamengo, um ponta do Botafogo, um ponta do Vasco. E o do Vasco era o Ryan. Tipo, querendo dizer que, mano, o que vocês estão falando do Soteldo? Vocês têm o Ryan. Ryan, 14 gols no campeonato. Com 19 anos de idade. Equilibrar defesas, o Soteldo carregava a missão de ser o articulador ofensivo. Aquele cara que transformaria jogadas comuns em oportunidades. O Mano tá falando aqui, pior que eu gostava dele em 2023. Eu acho ele um bom jogador, mano. Só que assim, esse preço muito alto não faz sentido, mas é um bom jogador, um jogadorzinho bem interessante. De gol. A torcida... É um cara que quando dá certo consegue fazer ali um salseiro e tal, mas, cara, 30, 40 milhões, calma, tá ligado? Acreditava que com a sua experiência e talento, ele poderia assumir o papel de um dos protagonistas e conduzir o Fluminense em um campeonato marcado pela competitividade insana. Só que na realidade, o que se viu foi um desempenho muito longe do esperado. Em 22 jogos do Brasileirão, contando Santos e Fluminense, o Soteldo só marcou 2 gols e deu 1 assistência. Números esses que não refletem o status de jogador decisivo. O cara que fez esse post, o que eu tava falando, ainda tá com um post no perfil. É corajoso, né? É isso, pelo menos tem honra. Tem um bom gosto para futebol? Não.
uma boa visão da coisa? Não, mas tem honra pelo menos, tem coragem, tem culhão. O qual lhe foi atribuído. Dentro de campo, a sua participação foi irregular. Até em algumas partidas, ele tentou assumir o protagonismo, mas na maioria das vezes não conseguia dar sequência nas jogadas, pecando em tomadas de decisão e se mostrando pouco efetivo no último terço do campo. A promessa era dele ser o cérebro criativo do ataque, mas se dissolveu em atuações apagadas, sem impacto real dentro de campo ou desempenho coletivo. O peso da decepção teve a parada deles comprarem ele pro Mundial e ele chegar meio quebrado, bichado no Mundial. Teve isso. A decepção foi ainda maior, porque o Fluminense dependia dele para escapar das dificuldades ofensivas, mas viu um jogador que custou muito caro, se lesionou demais e entregou pouco dentro das 4 linhas. Eu sinceramente não sei porque o Soteldo ainda carrega esse status de craque. Craque é foda, craque, calma, mas ele é bom, cara. Ele é bom, tá ligado? Eu lembro daquele jogo que ele subiu em cima da bola, lá contra o Vasco e tal, 2023, que ele foi rebaixado. Ele jogou muito bem aquele dia. Ele é bom jogador, bom jogador. É que, tipo assim, quando ele é alçado ao patamar de, sei lá, valer quase 40 milhões de reais, calma. Também, porque, né, calma lá. Mas ele é bom, não é descartável Aqui não. é sim, um jogador muito habilidoso, bom de bola, mas muito longe de ser esse craque todo que muita gente pinta. Um cara muito irregular e que há umas 3, 4 temporadas não consegue desempenhar em alto nível. Então, eu resolvi colocar ele aqui nessa lista e muita gente pode até questionar. Mas pelo menos pra mim, o Soteldo tá longe de ser craque e é mais um jogador que custou muito caro e entregou praticamente nada dentro de campo. O Gabigol... esse aqui é o maior. Nossa Deus, não tem nem como. Chegou no Brasileirão de 2025 carregando um peso que pouco... O problema é que o Gabigol já tava muito mal antes de chegar no Cruzeiro, né? Nem dá pra falar que, nossa, que surpresa, o Gabigol no jogo. Surpresa seria ele, se ele tivesse jogado bem. Aí sim seria surpreendente. Os jogadores no país podem ele carregar o de ser ídolo e referência máxima do Flamengo. A expectativa em cima do atacante era enorme. Mesmo vindo de temporadas irregulares, o Gabigol ainda tinha um status de artilheiro histórico, protagonista em títulos recentes e era símbolo da identidade rubro-negra. Mas já estava morto no Flamengo antes de sair. O Cruzeiro depositou nele a confiança de que ele poderia retomar o protagonismo, de ser o cara decisivo em jogos grandes e liderar o ataque em uma campanha de título nacional. A narrativa era de total redenção. O Gabigol teria a chance de provar que ainda era capaz de ser aquele centroavante temido, o jogador que decidia campeonatos e aquele cara que há pouco tempo atrás era convocado para a seleção brasileira. Porém, o que a gente viu foi uma temporada marcada pela apatia e pela falta de impacto real dentro de campo. Em 30 partidas no Brasileirão, o Gabigol só marcou 6 gols e deu 2 assistências. Números horríveis e completamente diferentes do que a gente esperava. Principalmente se você considerar o tanto que ele ganhava de salário. Ganha, não saiu ainda, então não é ganhava. O quanto ele ganha. De um atacante com o seu histórico e qualidade. Em campo, ele parecia sem intensidade e sem a explosão que o caracterizou em anos anteriores, sendo incapaz de se impor contra defesas adversárias. A cada rodada, crescia a sensação de que o jogador havia perdido o seu protagonismo, se tornando apenas mais um nome qualquer no campeonato. O Gabigol, que por muito tempo foi considerado um dos melhores, ou talvez o melhor centroavante do futebol sul-americano. Não, nunca foi. Tipo assim, o Gabigol já foi o mais importante, o melhor nunca, tá ligado? Nunca. É aquilo que eu sempre falo, eu acho que até na Libertadores de 19, o Bruno Henrique, por exemplo, jogou mais. O melhor nunca, o mais importante com certeza. Viveu uma temporada de coadjuvante, ficando na sombra dos melhores jogadores do Cruzeiro de fato, que foi o Matheus Pereira. Parece que o Corinthians quer ele em 26, então tem se falado bastante do Santos, só que aí ele teria que reduzir salário e tal. Até no Corinthians também teria que reduzir salário, ninguém vai pagar o que ele ganha agora, porque tá claro que ele não vale isso. Mas, sinceramente, eu não sei se seria uma boa pro Corinthians, não, tá? Até porque tem o Yuri e tal, não sei se tem pra que comprar essa briga aqui, não. E também o Caio Jorge, que foi o titular absoluto e colocou o próprio Gabigol pra ficar no banco de reserva praticamente o campeonato inteiro. Então, pelo valor que foi pago, o Gabigol recebe um salário de quase 3 milhões de reais. Esses números de 6 gols e 2 assistências em 30 jogos parecem ridículos, porque o cara chegou com o status de craque, de estrela do time, mas praticamente não fez diferença nenhuma. Já o Cebolinha...
Iniciou 2025 com a missão de ser uma peça-chave. Esse último mês foi bem bom, hein? Sei lá, hein? Agora no Mundial, o primeiro jogo, o segundo gol do Arrascaeta, baita passe dele. Sei lá, hein? No ataque do Fluminense, mas terminou a temporada como uma das maiores decepções individuais do Brasileirão. A expectativa em torno dele era gigante, até... Tipo assim, se você apagar o último 1 mês e meio, verdade. Se você não apagar, não, agora ele tá bem de novo. Porque o discurso que a torcida do Flamengo tinha era de que o Cebolinha poderia reencontrar o futebol que o consagrou tanto no Grêmio como na seleção brasileira. Os torcedores esperavam que a sua capacidade de drible, velocidade e chegada ao gol fossem armas fundamentais para desequilibrar partidas, especialmente em um elenco já recheado de estrelas. Ele deveria ser aquele ponta incisivo, aquele cara que abre as defesas adversárias e oferece alternativas ofensivas quando o time encontra dificuldades. Só que mais uma vez, o Cebolinha teve um desempenho muito abaixo do esperado. Em 23 jogos no Brasileirão, ele pouco contribuiu, só marcou 1 gol e deu 3 assistências. Números esses que não justificam o papel de protagonista Golaço do cara que todo mundo esperava. Dentro de campo, a sua temporada foi marcada por irregularidade. Em alguns momentos, ele até tentou ser o protagonista, mas na maioria das vezes não conseguia dar sequências nas jogadas. A frustração foi muito grande, porque o clube e também os torcedores apostavam Acho que é o único que eu discordo do vídeo todo até aqui. nele para manter a profundidade ofensiva e variar o repertório de jogadas. Na temporada, o Cebolinha, que deveria ser uma das grandes soluções do time, acabou sendo um dos grandes problemas, acumulando críticas e deixando claro que não conseguiu corresponder ao papel que lhe foi dado. O Flamengo, novamente, viu um jogador que custou muita grana, que por mês é um jogador com um salário muito alto, não fazer mais uma boa temporada. E eu acredito que essa foi a última temporada do Cebolinha no Flamengo, porque Não, isso pode ter sido mesmo, isso é verdade. há muito tempo ele não vem entregando absolutamente nada. Entra um jogo ali, um jogo aqui, joga até bem, mas É que, tipo assim, de fato, se você for ver o ano todo, ele mais jogou muito mal do que qualquer outra coisa, mas é que na fase final, no momento mais, talvez, importante da temporada, ele cresceu, do nada. Então, não sei se dá pra taxar o ano como ruim. muito longe das expectativas que os torcedores têm em cima dele e daquele cara que brilhou com o Grêmio e também na seleção. Mas na sua opinião, o Everton Cebolinha deveria permanecer no Flamengo ou já tá na Eu acho que tá na hora dele ir pro Vasco. Eu tô sentindo aqui assim, tá ligado? Eu acho. hora dele vazar? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Contratado por inacreditáveis 32 milhões de Tassiano? reais vindo Tassiano. do Bahia, o Tassiano chegou ao Santos É outro que fez um jogo na reta final bom, né? Fez 2 gols lá e tal. para ser uma das grandes referências ofensivas do clube em 2025. A equipe acreditava que o Tassiano poderia oferecer equilíbrio entre marcação e chegada ao ataque, Esse aqui deu errado com força. Esse aqui não tem o que falar, não. funcionando como aquele meio-campista versátil, capaz de dar consistência ao setor e ainda contribuir com gols e assistências. A ideia era de que ele fosse um jogador de confiança, alguém que desse sustentação ao time em um campeonato longo e bem exigente, ajudando a aliviar a pressão sobre os atacantes e oferecendo alternativas ofensivas vindo mais de trás. Só que, meus amigos, o Tassiano foi um dos piores custos-benefícios desse Brasileirão. Em 19 jogos, Não, principalmente se você pensar que o Santos pagou 30 milhões, não se justifica, é bizarro. ele só marcou 3 gols e não deu nenhuma assistência. 3 gols, sendo que 2 foram na última rodada. Números que evidenciam a sua pouca ou quase inexistente influência O Tassiano tem música também. Eu pensei que ele tinha feito música tipo, sei lá, o Emerson Royal, tá ligado? Ele fez uma música. Tem música zoando ele, deve ser isso. no ataque. Mas deixa aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam de algum nome que eu coloquei aqui Lirone, nessa lista. eu discordo. Deixa aqui abaixo também se vocês se lembram de outros jogadores que também prometeram demais, mas entregaram pouquíssimo no Brasileirão. Comenta tudo aqui abaixo, beleza? Não sai Lloyd Augusto. do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal, porque isso é muito importante e me incentiva demais a continuar produzindo mais e mais conteúdos, beleza? Acabou-se. Muito obrigado pela sua audiência, meu nome é João Victor, esse daqui é o canal do MVP.
Cara, bom vídeo, tá? Bom vídeo pra relembrar as coisas aí e tal. Eu acho que eu discordo ali na questão do Cebolinha, porque essa reta final dele foi muito importante. De resto, acho que eu não poderia concordar mais.